Amém, queridos? Não deixe de interceder, queridos. Interceda também. Venha terça-feira aqui, sente por um instante. Venha terça-feira, queridos. Venha nos ajudar em oração. Nós estamos travando uma guerra. Uma guerra, queridos. Nós sabemos que nós somos vencedores. Amém? Nós já sabemos que nós somos vencedores. Mas nós precisamos um dos outros nessa guerra para não desistirmos, para perseverarmos. Venha. De repente, Deus está preparando algo sobrenatural para o dia 25. E o diabo está querendo roubar de nós, da sua igreja, a possibilidade de vidas serem transformadas. A verdade através de tudo que vai acontecer aqui ser pregado para os de dentro e para aqueles que você vai trazer. Nós estamos numa guerra, queridos. Nós parece que perdemos essa sensibilidade e essa consciência de que enquanto estivermos aqui, nós estamos numa guerra. Amém? A minha intenção hoje não é pregar muito, é quase não pregar nada. A minha intenção é compartilhar com vocês uma percepção de algo que eu vivenciei esses dias. Nós estávamos, ou eu estávamos, semana passada, numa reunião em Curitiba. Cristina estava em São Paulo. E depois nós íamos nos encontrar em Curitiba, para, junto com os pastores daqui, nos encontrarmos lá no retiro da família pastoral, que foi realmente uma bênção. Foi um tempo precioso da parte do Senhor para as nossas vidas como pastores e para as nossas famílias. Eu combinei com Cristina de encontrar com ela em Curitiba. Ela estava cuidando da mãe em São Paulo. E nós começamos a pesquisar passagem de avião para ela vir embora. E a coisa começou a ficar muito cara. Difícil. Aí eu falei para ela: Cris, de avião não vai dar para vir não, meu amor. Para ir a gente até foi agraciado pelo Senhor. Eu peguei uma passagem daqui para Curitiba, comparada em São Paulo, por menos de R$500. Falei: quando descer em São Paulo, você vai para casa da tua mãe, você não vai para Curitiba, pelo amor de Deus. Mas para voltar, a passagem estava muito caro, muito caro. Eu falei: Cris, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma passagem de ônibus para você. E você vem de ônibus de São Paulo e eu vou te pegar na rodoviária. Estou imaginando que a reunião vai acabar sexta-feira, meio-dia. E eu ia encontrar com ela sexta-feira, no final da tarde. A reunião acabou quinta-feira à noite. E eu só consegui passagem para ela chegar às 7h30 da noite da sexta. E para complicar um pouco mais, São Paulo estava em greve na sexta-feira. E o ônibus que deveria sair de lá às 1h30 da tarde, saiu de lá 3h da tarde. E eu falei assim: o que eu vou fazer? Porque eu não posso ir para a casa dos pastores, porque eles estão todos envolvidos com o lugar do retiro. E o retiro ficava a 60, 70 quilômetros de distância, não valia a pena eu ir lá para voltar. Eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar para ficar, perto da rodoviária, que eu não tenho que me locomover muito. E eu fui para um shopping, arrumei uma poltrona, peguei um livro, comprei um café e fiquei no shopping, das 10h30, 11h da manhã, até as 20h da noite.
esperando a minha amada, porque quem ama espera. Vai pegando. Quem ama espera. Eu acabei de ler um livro, fui lá, peguei outro, li o livro inteiro e comecei a perceber aquele local. Deus me levou ali para ver as pessoas. Porque a gente às vezes fica muito distante dessa realidade. E eu comecei a observar as pessoas. Não estou aqui fazendo julgamento, não é meu papel. Meu papel ali era só de um observador. E eu comecei a observar algumas coisas. E uma das coisas que eu observei, dentre tantas, é que 60%, 70% das pessoas que transitaram naquele shopping, de alguma maneira, ou de uma maneira toda, eram tatuados. Porque uma coisa é você ser tatuado, eu não tenho nenhum problema com isso, mas tinha alguns que eles estavam se escondendo atrás da tatuagem. Eu não sei se ele tinha tatuagem ou a tatuagem tinha ele. Mas não é jovem. É jovem, é meia idade, é veterano. E eu comecei a observar. Eu comecei a observar que boa parte tinha um problema sério com identidade. Eles não sabiam o que eles eram. Biologicamente eles eram uma coisa, mas a sua característica demonstrava outra. Não preciso ser mais claro do que isso, né? Até porque está lá passando, a gente corre o risco de ser cortado lá no canal. Comecei a olhar para isso. Comecei a olhar que as pessoas, elas não estão se vestindo, elas estão se caracterizando. Elas querem tomar forma de alguma coisa. Elas não têm consciência de identidade, então elas precisam criar uma identidade. Outra coisa que eu percebi, não que eu fiquei escandalizado, porque isso não me escandaliza mais, queridos. Quantas pessoas indo no shopping passear com pet? Leva o pet para o shopping. Aí eu me lembrei de uma música de Eduardo Duzec, há muitos anos atrás, que dizia assim: troque o seu cachorrinho por uma criança pobre. Outra coisa que eu percebi, queridos, é que existem pessoas que precisam ir para um ambiente onde há muita gente, porque ele não consegue ficar só. E eu fui observando isso. E aquele dia foi um dia de um laboratório de observação dessas coisas. E por que eu estou falando a respeito disso? Eu estou falando a respeito disso porque aquelas pessoas estão vivendo a vida delas, muitas delas, satisfeitas e completas com aquilo que estão vivendo ou que estão buscando viver. Ou estão buscando se encher num vácuo existencial de um lugar, de coisas, para poder ter resposta para a sua essência, para aquilo quem ele é. Estão vivendo, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lotado o shopping. E de repente eu fui tomado um pavor,
Porque eu falei, se Jesus volta agora, como vai ficar essas pessoas? Talvez ali no meio, como eu, devia ter alguns crentes. Talvez. Não leva plaquinha, não dá para saber quem é. Hoje a gente está muito parecido, não é verdade? Então a gente não consegue saber quem são as pessoas. O que você consegue perceber é pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pelos seus jeitos. Você consegue perceber se há alguma coisa. E diante disso, eu me lembrei do que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, capítulo 1, eu só vou ler alguns versículos, só para... o texto de Éfeso que eu vou falar é justamente o texto do capítulo 2, versículo 8, ok? Que vai dizer que, pela graça, vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Amém, queridos? Mas eu quero pensar com você um pouco nesse contexto de que Paulo está escrevendo isso. Paulo está escrevendo no capítulo 1, uma coisa, versículo 3. Ele vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para quê? Por que Deus nos escolheu nele? Para quê? Por que Deus nos escolheu nele, queridos? Ele vai responder: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo está dizendo àquela igreja que houve um motivo, um propósito da escolha de Deus a cada um deles e de nós. E qual é o motivo? Qual é o propósito? Sermos santos e irrepreensíveis. Mas essa não era a nossa situação. Não era nem a minha e nem a sua situação. Porque no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É gozado que quando você vai para uma circunstância como essa, você olha para aquelas pessoas e você percebe uma coisa: que elas não têm entendimento de que estão mortas. Elas não têm essa compreensão. Nós não tínhamos essa compreensão. Antes de entregar a nossa vida para Jesus, nós não tínhamos essa compreensão. Estávamos vivendo a vida segundo o curso que aqui havíamos determinado para ela. Mas a Bíblia fica clara
ou deixa claro, que esse curso determinado por nós era um curso que nos levava à morte. A morte aqui é separação. Quando Deus fala para Adão e Eva, né, principalmente para Adão, que não era para comer do fruto da árvore, que se ele comesse ele morreria, eu fico pensando assim nas minhas divagações, o que era a morte para Adão? Adão não conhecia a morte, ele não tinha nenhum protótipo de morte perto dele, que tudo que estava próximo dele era vida. Então ele não sabia essa diferença. Quando Deus fala de morte para ele, ele ouve, mas ele não tem um padrão do lado para poder ter um entendimento claro. Às vezes, alguém vem falar com você sobre um aspecto, você até entende a circunstância, mas você não tem entendimento claro porque você não tem ainda um padrão do teu lado para ver aquilo. Me faço entender? Essas pessoas estão mortas porque falta-lhes o quê? Um padrão de quem está vivo. Elas não sabem que estão, mas a Bíblia diz que elas estão mortas. E por que elas não têm conhecimento ou não têm o entendimento disso? Porque ela não tem um padrão de que estão vivos, do que é estar vivo. E quem é este padrão para determinar que vive uma vida diferente? É a igreja, queridos. Mas a igreja também precisa entender que se nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e agora temos vida, o contraponto disso agora é que a gente deve estar morto para quê? Vou repetir. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ok? Fazíamos a vontade da carne. Éramos desobedientes a Deus. Não estávamos cumprindo o propósito de Deus que Ele estabeleceu nele antes da fundação do mundo, de que sermos santos e irrepreensíveis. Agora, Deus, por sua infinita misericórdia e graça, nos alcançou. Vida, transformação de mente, transformação de conduta. Então agora que eu sei que eu sou vivo, eu tenho que estar morto para quê? E por que a igreja acaba não influenciando? Porque ainda o pecado, ele é atraente para a gente. O pecado, muitas vezes, de maneira sutil, porque assim, ó, a minha professora de escola bíblica dizia assim: o diabo nunca vai chegar de tridente, de chifrinho, fedendo, de vermelho para você, que você vai fugir dele. Você vai ver um negócio desses aí, você vai fugir. Ela dizia assim: ele vai chegar, ele ou ela vai chegar alto, loiro, olhos azuis, ou vai chegar através de uma proposta sedutora. Olha como o diabo, ele é sagaz, queridos. Eu recebi minha primeira nomeação, dia 12 de dezembro de 2004. Foi um domingo. 13, segunda, 14, terça, 15, quarta-feira eu recebi uma ligação de uma empresa do interior de São Paulo. Proposta, 2004. Salário, R$10.000.
participação nos lucros da empresa. Casa, carro, colégio para as crianças e supermercado. E eu sabia que eu vinha para o campo missionário para ganhar R$1.000. Sagaz. Astuto. Às vezes não é o loiro, é o bolso. É a facilitação ou a facilidade. Ele é sagaz. E naquele momento eu não tive dúvida de que era ele. E recusei. Tanto é que estou aqui. Por quê? Porque é uma luta que a gente trava, queridos. E você tem que ter essa consciência. Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito. E essa é uma verdade. Só há uma maneira de vencer a carne, de vencer o diabo. Como? Santo e irrepreensível. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor, queridos. Nós temos que voltar a falar de uma vida santa. Deus não se agrada quando aqueles que Ele escolheu nele, que deu vida, estão escolhendo a morte. Estão optando por coisas que não são do Senhor. Estão vivendo como aquele pessoal lá no shopping. E por que aquele pessoal lá no shopping vive desse jeito? Qual é o problema deles? Algo que eu já tenho dito constantemente para vocês. Problema de identidade. Não sabe quem são. Não sabe quem são em Deus, não sabe quem são com Deus, não sabem quem são. Vêm às vezes para o Senhor, buscar o Senhor para somente resolver um problema, de vez de ter comunhão, ter intimidade, relacionamento. A igreja desses últimos tempos, ela está sendo sedada por essas artimanhas do diabo, queridos. Tem muita gente, queridos, que está mais com o pé na terra do que com o coração no céu. Mas a Bíblia vai dizer que Ele nos deu vida, que a graça dEle nos salvou. Você sabe que graça é favor imerecido, não preciso dizer isso. Só que entenda que a graça que te salvou vai revelar o caráter de quem a deu. Não o caráter de quem recebe, porque nós não merecemos nada, queridos. A graça que nos alcançou vai revelar o caráter dele. Da sua generosidade, da sua bondade. E aí o que Ele está esperando de mim e de você? Uma resposta a este favor que Ele nos deu. E qual é a resposta? Qual é a resposta que eu e você
temos que dar a Ele é sermos santos e irrepreensíveis. Nós não vamos chegar a um nível de santidade 100%, queridos, ok? Porque nós estamos sendo santificados. A santificação plena, ela só vai acontecer quando a gente não estiver mais preso nisso daqui, ok? Nós sabemos, isso nos limita e nos impede. Por isso que é uma luta. Diária, constante, permanente. Até Jesus voltar, vai ser assim. Mas se Ele diz que há uma possibilidade de nós sermos santos, ou buscarmos uma vida que agrade ao coração do Senhor, Ele não está falando de algo que não seja possível, queridos, porque Ele não vai fazer isso com a gente. Então é possível, mas é uma decisão pessoal e individual de cada um de nós, de aprendermos a lidar dia a dia com aquilo que nos afasta dele. De lidar dia a dia com aquilo que nos impede de sermos cada dia mais plenos diante dele. Irrepreensível diante do Senhor. E por que eu faço? Por que eu luto? Por que eu desejo isso para a minha vida? Por que eu entendo que eu preciso melhorar? Por causa do caráter bondoso dele. Eu não faço porque eu sou melhor, eu faço porque eu entendi o que ele fez por mim. Eu não faço simplesmente para ir para o céu, queridos. Porque há lugares na terra que pode ser o extrato daquilo que a gente vai ter no céu. Acabou o meu tempo. Há lugares na terra que é o extrato daquilo que vai acontecer no céu. Mas como é que você vive? Você consegue aproveitar isso? Você consegue desfrutar disso? Mas há lugares que também deve ser que nem lá embaixo, né? Aqui na terra. Então eu olhei para aquela circunstância, querido, e fiquei pensando na gente. Como é que nós estamos caminhando? Com aquilo que o Senhor tem nos dado. Como é que está a nossa vida? Como é que está? Eu tive, vamos dizer assim, muitas horas para ficar pensando nisso. E ficar imaginando e colocando minha vida diante do Senhor, pedindo que Ele esquadrinhasse o meu coração, para que Ele revelasse ao meu coração qual é o caminho mau, que a minha atitude ainda não reconhece a generosidade dEle, não reconhece a graça dEle sobre a minha vida. Porque agora eu estou vivo. Eu estou vivo. Hoje é dia 12. Ontem completou 29 anos que eu me batizei juntamente com o Cristiano. Vivo. Uma pessoa transformada, ou sendo transformada a cada dia. Tentando ser a expressão para minha família, para minha casa, para a igreja que Ele tem me dado a compartilhar a expressão do seu amor. Vivo, mas ainda há áreas na minha vida que opera a morte. Ainda há áreas na minha vida que cheira mal. E que eu tenho que lutar com ela. Lutar. E por que eu luto? Porque eu olho para a generosidade de Deus
através da sua graça que me alcançou. A graça de Deus tem te alcançado, queridos. Deus não te chamou para você ser crente. Deus te chamou para você ser filho. Deus te chamou para você sentar na mesa. Deus te chamou para você compartilhar do pão. Deus não quer que você chegue para Ele como alguém que esteja simplesmente desejoso que Ele atenda a sua necessidade. Ele quer que você chegue à mesa, porque a mesa é um lugar onde a presença dEle é a mais importante para você. E ter a coragem de chegar para Ele e falar: ainda nessa área cheira a morte. Ainda nessa circunstância que eu pensei que já estava enterrado, eu percebi que ainda cheira a morte. Vai chegar para Ele com toda a coragem e dizer: Senhor, eu desejo, eu anelo, eu anseio ter uma vida irrepreensível, uma vida santa, ou que busca cada dia se santificar nesse mundo. E quando você começar a viver isto, estes que estão mortos, que acham que estão vivos, mas estão mortos, eles verão aquilo para o qual o Senhor nos deixou aqui, para que nós sejamos sal e luz desse mundo. Sabe por que às vezes a gente não é sal e não é luz? Porque onde a gente deveria estar vivendo como vida, está operando em nós a morte. E aí eu me torno igual. Não há diferença. Baixe sua cabeça, querido. De repente hoje é uma boa noite de você dizer para Jesus que você quer viver. É uma boa noite que você quer entregar para Jesus as tuas áreas que cheiram mal. Talvez seja uma boa noite de uma transição, de uma mudança, de você entendendo a operação da generosidade de Deus, da graça de Deus. Você viva a vida que Ele sonhou para você. Mas para isso você tem que tomar uma decisão hoje. Uma decisão de mudança. De mudança da tua vida. Se você deseja isso para a tua vida, eu quero que você se coloque de pé. Você que deseja isso. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Enquanto a música sobe ao Senhor, ore, 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 só ore. Só ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante dele. De ti
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça,